dia 30 de setembro, nosso tema, é claro, para começar já o programa, é Xangô. Considerado por alguns o dia 30 de setembro, o dia dedicado a Xangô Agodô. E eu acredito que é um dia de se pedir muita justiça, muita luz, muito equilíbrio e principalmente muita força. Tem uma pedra aqui que se chama Pedra Redonda, aqui na descida eu ia dizer de Tramandaí, gente, não, aqui de... E ia dizer também de Cidreira, olha só, completamente fora. Aqui na descida de Ipanema, tá? Que é a Pedra Redonda, num cantinho, no recanto ali do Xangô, ali do outro lado ali, Pai Júlio. Você conhece ali, né? Conheço, sim. É, no comecinho ali. Trabalhos ali. Ali, o Arrião Amalá, hoje, quarta-feira, né? Dia de Xangô, em cima daquela pedra. Tem coisa melhor, que Xangô faça justiça na nossa vida. Que Xangô consiga olhar os nossos erros, não somente as nossas graças. Porque nós precisamos medir muito os nossos erros, não somente aquilo que nós temos de melhor. Xangô é o deus do trovão. Sua majestade se confunde com a sua importância para os filhos de santo. Tão verdadeiro esse fato que em alguns lugares do Brasil, como em Pernambuco, por exemplo, diversos cultos atendem pelo nome de Xangô. Né? Em vez de ser batuque ou umbanda, o culto se chama Xangô. Por causa do tambor também, né? Por causa do tambor, porque a batida do tambor representa os trovões, né? As trovoadas. Então, por isso que se chama de Xangô também, né? Na Bahia, forte reduto do candomblé, os terreiros mais importantes, antigos, têm Xangô como orixá principal regente dessas casas. Da Casa Branca surgiram os terreiros Ilê, Iaomi, Axé e Amacê, chamado também de Terreiro do Cantuá, ou Cantóis, bastante conhecido através de Mãe Menininha. Todos colocam o orixá sincretizado como São Jerônimo em grande destaque dentro da sua liturgia. E nós temos uma cidade, né, com o nome de São Jerônimo. É aqui no Rio Grande do Sul, né? No interior. Não é interior, porque é Grande Porto Alegre também, São Jerônimo aqui, né? Xangô é fogo, raio, trovão. Seu axé está nas pedreiras, nas rochas que não se conseguem quebrar, a não ser pelo próprio raio e força de Xangô. Sua área de maior atuação é a justiça, assim como seu símbolo principal, que é o Oxé, um machado de 2 lâminas, que a gente mostrou até no programa de Jorge Caô, né? Nós temos ali no fundo o Oxé. Pois não se faz justiça sem que se atente para os 2 lados de cada situação. Além disso, o Xangô representa a liderança, a autoridade e, sem dúvida, o erotismo no melhor sentido da tradução. Foi casado com 3 divindades, Obá, Oxum e Oiá. Essa última guerreira teria reinado ao seu lado até o fim de suas jornadas, antes de se tornar orixá. Xangô, o grande rei, normalmente é cultuado em alguns lugares na quarta ou na terça. Pai Júlio. Existem lugares que cultuam o Xangô na quarta-feira. São outras nações, outras feituras, que nem todos os dias nós estamos dizendo. Não somos o dono da verdade da terça-feira referente a Xangô. Na quarta-feira, muitas nações. Hoje prova, né? Mais do que ninguém. Sim, ainda que é na a quarta. A Ganju, né? Na né? terça e a Godô na quarta. Então, E a saudação de Xangô, qual é? O Caô Cabelecilha, a saudação a Xangô, a misericórdia ao orixá Xangô. Quando tem aquele volume, aquele estrondo sobre Xangô, todas as pessoas fazem a saudação, pedindo a misericórdia a Xangô, para Xangô dar o equilíbrio às pessoas, ter as suas necessidades, seu desespero, porque todas as pessoas ficam bem desesperadas quando Xangô está mandando a sua alerta. Porque quando ele manda alguma coisa, é um alerta, tome cuidado ou preste atenção. E a saudação fica como? Se alguém quisesse saudar Xangô. Para quem não entende muito o leigo, porque nós não estamos ensinando as pessoas de religião, Caô, meu pai, já está de um bom homenagem a Xangô, para não ficar perdido no meio. Ao sincretismo de São Jerônimo, comemorado no dia 30 de setembro, e também com São João Batista, no dia 24 de junho. E São Pedro, em alguns lugares, vai mudando, né? Porque o sincretismo católico, na verdade, foi... Porque quando teve o sincretismo católico, o pessoal poder entender, cada fazenda, né, ou cada estância tinha o seu santo de devoção. E a gente, muitas vezes, a gente, digo como descendente, né, tinha que satisfazer o dono da fazenda, senão morria, né? E o escravo tinha que fazer isso. Então, algumas datas ficaram para São Pedro, que em alguns lugares é Bará, e em outros é para Xangô, no dia 29 de junho. João Batista, dia 24 de junho, e mais comum aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, São Jerônimo, no dia 30 de setembro. As cores, na Umbanda, Pai Mário, as cores de Xangô. Vermelho e branco também, e marrom.
Eu vejo muito pessoal usando muito marrom. Se usa muito marrom na Umbanda. Até quando o Pai Júlio estava falando, a Viviane estava falando aqui da trovoada, me lembrou alguns pontos. Um dos pontos é aquele: Xangô é o rei Curisco que nasceu da trovoada. Xangô é o rei Curisco que nasceu da trovoada. Ele vem lá da pedreira levantar de madrugada. É um ponto maravilhoso. E na Umbanda... E muito inteligente, na verdade, muito bem colocado, né, Pai Mário? Porque as pessoas acham que Xangô só está presente na vida quando tem a trovoada. Não, ele está dando sim o seu alerta, marcando a sua presença aonde está e por quem está, em todos os momentos. E falando como a mãe Viviane se referiu nos orixás e cultuado como a Igreja Católica. É muito sabedor, Pai Mário, porque os nossos ancestrais colocaram perfeitos um com o outro nas suas colocações. Exatamente. Gente, se analisar, eles são de uma inteligência, eles foram tão bem colocados um com o outro, que não tem a separação do orixá para o santo da Igreja Católica, os donos do que nossos orixás são e o que os santos são. Sabe que eu tenho algumas imagens, né, imagens, até fotografias que já não estão mais comigo, que era do tempo do meu avô, de congás, como se dizia, poxa vida, me ajuda aqui, Quiroga, dos negros, onde ficavam os negros presos, era nas senzalas. Nas senzalas, os congares sendo feitos como nós temos hoje, né, como pirâmide subindo, sendo Jesus Cristo em cima. E todas as imagens sendo feitas de barro, elas eram feitas de barro. Porque, para ter o sincretismo, porque os negros precisavam ter uma referência para os senhores, donos dos engenhos, donos das senzalas, para que não viesse ali e destruísse. Ultrapassasse, né? Exatamente, não, para que não destruísse aquelas rezas que estavam sendo feitas. E a Umbanda, ela traz Xangô muito forte no tambor, gente, tanto que um dos pontos de Umbanda, que chama os caboclos, ele canta assim: oi tambor, tambor, vai chamar quem mora longe o tambor, né? Aí vem Oxóssi nas matas, Xangô na pedreira, Ogum no Maitá, Mamãe Oxum nas cachoeiras. Porque o tambor de Xangô, a trovoada de Xangô, a batida de Xangô, ela é única. E ela é rei, Xangô é rei. Na Umbanda, Xangô é rei. Na nação, Xangô é rei em todos os cantos da nossa espiritualidade, da nossa fé, do sincretismo ou não, da tua espiritualidade, daquilo que tu acredita, daquilo que tu quer acreditar. Então ele é rei, mas não existe em nenhum ponto, certo? Nem na nação e muito menos na Umbanda, qualquer tipo de disputa entre caboclos ou disputa entre orixá de quem é rei e quem não é rei, mas sim quem comanda e aquilo que comanda. E Xangô é um bate-folha também. Porque Xangô é quem ensinou a bater a folha, quem ensinou o caboclo a bater folha e levantar todas as demandas. Tanto que uma das ervas sagradas, tanto na Umbanda quanto na nação, é o orô. Sim, e muitas nações dão orô para Xangô, outros lugares dão para Oxalá. Sim. Como tem pessoas que misturam o orô com o tapete de Oxalá, né? Mas é que é aquela questão do Criador, vamos respeitar, né? É aquela questão do Criador. E né, muito parecido, né, Pai Mário? Sim, muito parecido. Só que é aquela questão do Criador. O Criador quem foi? Oxalá criou os céus e a terra, né? Junto com Lorum. E aí, filhos de Oxalá quem são? São Xangô e todos os outros orixás. Então, todas as ferramentas de santo são de Oxalá, mas com a determinação de cada um. Ele encaminhou, né? Com certeza, né? E a gente tem aqui o Oxé, né? Aqui que o Jorge Caô, até eu pedi para colocar o telefone de Jorge Caô, que é filho de Xangô, né? E que nós estamos falando como ferramentas. Eu achei bem interessante essa comparação, essa informação que a Aninha, nossa produtora, nos trouxe, a questão das duas lâminas, né? Que a justiça só pode ser feita se olhar os dois lados, né? Então, olhando os dois lados, avaliando os dois lados, consegue ser feita a justiça. E o símbolo, que também é do direito, que é a pena, sobre a escrita, que é aquilo que é codificado, aquilo que é realmente escrito, e que deve ser seguido, que são as leis. Segura um pouquinho ainda, mãe Viviane, aí. E tem uma outra lenda que não é africana, que fala do machado do trovão, que é a lenda de Odin, rei dos vikings, deus dos vikings, que era quem dominava o machado e quem dominava os trovões. Mas aí será que Odin não era esse mais medieval? Não, ele era a lâmina de dois lados também. Ele era a lâmina de dois lados, porque essa foice medieval é inglesa. E foi o machado de dois gumes, ele vem da África, porque foi uma das primeiras ferramentas criadas como pedra, né? Que é um machado de dois lados,
e a força de Odin, que era o machado de 2 lâminas, que é viking, que é nórdico. Então, olha só, gente, nós estamos falando de viking. É que a África é assim, né? A África é o encontro de todos os povos. De onde saiu o ser humano? Da África? Pois é. Né? O ser humano mais antigo encontrado foi na Eu África. cito, não adianta enganar Xangô. Ali está O a símbolo, verdade, a né? natureza, né? Ele só vai assinar com aquela pena a grande verdade. Porque ele está tanto para a verdade quanto para a mentira. Ele está julgando. Não se julga só a verdade. Onde se coloca oferendas? Que parte da natureza poderia ser feitas oferendas a Xangô? Para Xangô, com certeza, o Pai Mário começou dizendo ali, na Pedra Redonda, qualquer lugar, até numa praça, que tem uma pedrinha, possa largar. Desde que você cuide o que vai fazer para não prejudicar a natureza. Preservando o meio ambiente, né? Em primeiro lugar. No momento que prejudica o outro, prejudica o vizinho, prejudica a própria natureza, já não é bem aceito. Esses dias eu fui meio... me julgaram mal, um irmão de religião, porque eu, como moro em Ipanema, muito pertinho de toda a natureza, ele estava fazendo na frente da minha casa um trabalho num cruzeiro redondo e acendendo velas próximo a uma árvore da natureza que bota fogo. Eu, com carinho, com respeito, pedi para ele, vamos nós cuidar, nós dar exemplo. Se vir um leigo fazer isso, tudo bem. Mas o religioso jamais pode fazer. O religioso tem que ter essa consciência ecológica. Mas né? é o que a gente mais faz, porque a gente respeita a natureza. Os nossos orixás são a natureza e a gente jamais vai agredir a natureza. As principais oferendas para Xangô são velas, que podem ser também nessas cores que nós falamos, vermelho, branco e marrom, né? A gente vê muito. Charutos, isso na Umbanda? Na Umbanda é o charuto e a cerveja preta, a Mausibir, mais conhecida Mausibir, né? Charuto e cerveja preta para Xangô. Cravos brancos e vermelhos. Existe alguma outra flor ou folhagem que nós poderíamos citar? Assim, ó, toda pessoa que eu canso de passar na frente da Mãe Oxum tem rosas vermelhas, flores de todas as cores. O que importa é a fé, é o respeito. O leigo, quando tem a sua graça, ele vai oferecer a Xangô, ou qualquer orixá. Ele teve a graça, ele vai levar o que ele consegue, o que ele alcança. Claro que existe, você pode levar desde a fruta para Xangô, como uma banana. E se virar, uma criança vai lá e come. Xangô agradece aquela criança que precisa, aquela necessidade. Largue lá o que vir na sua alma, no seu coração. Você sabe que tem a vela branca, vermelha, a marrom, toda branca, mas se você levar uma azul, no nome de Xangô, ele vai aceitar também. Um detalhe, Viviane, Xangô, não só Xangô, mas todos os orixás, eles são da transformação. Tá? Sim. Eles são direto da transformação. Tanto que, antigamente, isso antigamente há 20 anos ou mais, Xangô só aceitava um amalá na pedra, sendo feita numa gamela de gameleira ou de corticeira. Né? Lembra, a gameleira é a madeira aquela que é toda furadinha e a corticeira que se fazia rolha. Tá? Hoje, como a gente tem a gameleira, por exemplo, como uma árvore quase extinta, né, é de preservação, não pode mais ser feita uma gamela de gameleira. Do que se faz? De pinos ou até mesmo de cedro. Eu tenho aqui como algumas ervas, mas até essa fonte. Gente, cuidado que vocês procuram na internet, hein? Porque aqui, Pai Mário, por exemplo, está colocando que o jatobá é de Xangô. Jatobá. Mas que o animal seria a tartaruga, pela fonte da internet. Jatobá é uma árvore. Sim. Jatobá é uma árvore. Sim, a tartaruga é um e tem uma diferença. Não. Só um pouquinho, Viane. Eu sei do que você vai falar. Só que assim, ó, existe a tartaruga milenar, aquela que dura milhões de anos, que não é a que anda, que nada. É aquela que fica na mata, certo? O cágado é diferente. A tartaruga de Xangô, que é aquela que tem um casco grande, tá? Que muita gente conhece por jabuti também, né? Que é de Xangô. O cágado e a tartaruga de água é de Ossan. Então a diferença por quê? Por que a tartaruga de mato, que é essa, que é o jabuti, é de Xangô? Porque ela é milenar, como as pedras de Xangô. É um dos contos. Ela se esconde, né? É, exatamente. É um dos contos que tem de Monteiro Lobato, né? Que fala da nossa fauna, da nossa flora, fala do jabuti, que é
que estava E relacionado. ele é gigantesco, ele é milenário, ele vive de 500 a 600 anos. Até, Aninha, nós podíamos encontrar algum criador específico que mostra que tem esses animais exóticos, existe em Porto Alegre, para nos mostrar a diferença, porque realmente são bem diferentes. São bem diferentes. Mas o animal, pai Júlio, que representa Xangô, normalmente a gente vê o leão, até porque, no caso aqui do Agodô, tem um leão ao lado. É a grande força, né, desse bicho, que a proteção de Xangô, que ele se identifica, é o segurador para não ter, porque toda pessoa, quando lida com alguém que está falando a verdade, pode se tornar ser agredido. Então ele tem ao seu lado, não para agredir, mas sim para se proteger. Então causa o quê? O respeito e a segurança, porque ele vai dar o aval da verdade. E as pessoas nunca, quando fazem algo errado, gostam de escutar a verdade. Normalmente E não. quando o nosso juiz está assinando a verdade, para aquelas pessoas que estão querendo se tornar dono de uma verdade onde existe é a mentira, não quer ter ninguém bom perto, né? Quer agredir aquele que vai dar o aval da verdade. E esse nosso juiz é Xangô. Eu acho que Xangô hoje me deu o dom do pensamento, da lembrança e da fala, né, gente? Porque uma das lendas também de Xangô, por que Xangô é representado pelo leão? Porque ele é o dominante, ele é o macho dominante, né? E ele tinha várias fêmeas que eram as suas esposas, tanto que nas lendas que tem de Xangô, ele usa uma capa de leão, ele usa uma pele de leão por cima como uma capa, sendo que as suas esposas, Oiá, Oxum e Obá, né, A transformação. que era a transformação, que era quem dominava, né, junto com Xangô. Tanto que a leoa é quem caça e o leão vem depois. Só que quando a caça é muito grande, que o leão ataca. Que daí ele vai proteger as suas esposas. E da mesma forma, porque Obá, Oxum e Oiá, na terra de Oió, né, eram quem comandavam as tribos junto com Xangô. Então, por isso a representação também da justiça do leão. A mulher, na verdade, seria a dominadora, né, Pai Mário? Exatamente. Chegava lá com a resposta a Xangô, porque elas fizeram, na ausência de Xangô, elas não precisaram ser e nem ter o homem ao lado. Elas fizeram, se uniram as 3 mulheres e venceram todas. Tanto que numa manada de leão, o Xangô, ia dizer, o leão, o macho, né, o predominante, ele tem as fêmeas como dominante da manada. Não é manada, como é que se diz? É manada. É manada, uma assim. manada de elefantes. Não, tem um outro nome que se diz. Que as fêmeas é quem comandam tudo. E no reino Matilha. de Xangô, Matilha. É isso? De lobo, matilha é lobo. É lobo. Bom, Ih, bom, faltou português aqui, faltou português para todo mundo. Então, as leoas é quem dominavam e cuidavam do leão. Por isso essa determinação toda. A comida, nós já comentamos aqui essa semana, aliás, semana toda, semana passada, que é o famoso amalá. E aí já vem uma pergunta para você, Pai Maio. As comidas referentes a Xangô é o amalá, o caruru, que até na internet diz que é o mesmo que quiabo. Não é, né? Não. Caruru é um tipo de erva e quiabo é outra. Na verdade é muito diferente. O amalá de caruru é uma coisa, a amalá de quiabo é outra. Então, nada a ver. Nada a ver. Cuidado com as internets. Também a comida, bacalhau com quiabo, deve ser uma delícia, né? Nossa! E a fruta do conde, como principais. Agora, sendo Xangô dono da mesa, acho que todas as frutas e todos os alimentos são de Xangô, né? Tá servido, né? Não, tá servido. Começa a falar, aí Os filhos de Xangô começam assim. Então, uma coisinha. Sem falar que a fama dos filhos de Xangô é ser glutões, né? Quer dizer, gostar da boa mesa e gostar de comer. É verdade. É bom, né? Bom, sabe que graças a Deus, graças aos orixás, a minha nação não tem muito problema em relação a filho de Oxalá fazer algumas coisas de Xangô, né? Porque eu adoro fazer um amalá pro povo e eu adoro bater pirão. Eu adoro toda a comida de orixá. E eu fui, sabe como é que me ensinaram a bater pirão, Pai Júlio? Do lado do fogão, certo? Panelão, concha correndo e um tamboreiro do lado tocando alujá. E um banquinho na época. Vai, banquinho. Os fogão ali era baixinho, Pai Júlio. E o fogão ali era baixinho. E aí vem a pergunta ao Pai Mário, que eu vou trazer, porque tudo tem os dois lados, né? Nós estamos falando aqui de uma parte boa, cultural, né? Com carinho, a Xangô, mas uma amiga diz que no dia 26, foi domingo,
Domingo normalmente é considerado dia de Oxalá, mas foi dia de Bet. Não, 27. Ó, viu? Ela Domingo foi 27. Isso. 27. Domingo foi 27. Eu tenho 6 na minha cabeça, não adianta. Que largaram no portão da coitada. Eu achei que eles largam no portão, né? Mas tudo bem. Ela disse, Vivi, parece um amalá, pelo que vocês falam. Mas tinha, junto com aquele pirão que eu conheço, acho que ela faz peixe, faz o pirão do peixe. Tinha caco de vidro, tinha navalhas, tinha pregos. Não entendi nada, porque vocês no programa falam que Xangô é da justiça. E me parece que o que fizeram e largaram no meu portão não foi pro bem. Além disso, muita pimenta. Tem alguma coisa a ver? O que está acontecendo? Sou do dia 20 de agosto de 76. Deixa na aberta para nós, Leandro. Todo mundo viu tanto a minha expressão minha quanto do pai Júlio. Eu tô vendo o pai Júlio suspirar, ele tá bufando de bravo. Tanto a expressão minha quanto do pai Júlio. Mas ela disse que foi no pirão que estavam esses elementos cortantes. E aí, pai Júlio? Olha, bem grave pela situação, tem que ver bem especifica a situação desta amiga, porque se fizeram tudo isso na data que foi feita, 27, que é um Xangô criança, tem que ver se não querem prejudicar ela ter criança ou no futuro alguma maldade muito grande. E na verdade ela tentar se envolver com injustiça e enredar ela de tudo que é forma. Por que colocaram esta navalha? Para cortar algo da sua vida. Ou para revoltar Xangô até com o lado dela sentimental. Vamos ver aqui então. 20 de agosto de 76. Nem vou dizer o nome dela, porque já largaram no portão dela, né? Caô Cabecilha. Caô Cabecilha, Iemanjá, Oxalá pedindo misericórdia aqui, Iemanjá e Xangô aqui anunciando aqui, amiga, por favor, procure uma casa e vá ver o que está acontecendo, porque isso foi feito aqui, ó, Ossan respondendo, para saúde. Para saúde, para você, para destruir os seus caminhos, e Obá marcando os cortes aqui para você. Então, por favor, procure, vá jogar, a coisa é séria, certo? Isso foi uma maldade muito grande mesmo. Caô, Cabecilha. Caô, mas a grande discussão no dia de Xangô, quem faz mal também não leva para cima. Pois é, mas existe aí... O Xangô nesse sentido? Mas sabe que existem formas de se fazerem as coisas, porque existem alguns axés que são feitos que se diz assim, estou fazendo esse axé, meu pai, e quem mandou foi fulano de tal, botando a culpa em cima da outra pessoa. Depois vem para cima dessa pessoa que fez, mas aí dizem que um bom axé de misericórdia, isso é aquilo que eu não acredito. Mas aí o estrago já está feito. O estrago já está feito, exatamente. Ela nem pensou. Ela não pensou quando fez isso mesmo. Porque as pessoas têm uma maldade tão grande que elas não se preocupam de 50% pagar. Às vezes desde que ela veja, pagar os 50%. Desde que ela veja a outra pessoa pagando 100%. Porque é a dita da tal coragem, né? A coragem é idiota. A coragem é idiota, porque tu tem que ter coragem para outras coisas. Ah, eu vou fazer... Ah, eu posso me ferrar, mas eu quero ver o fulano. É uma idiotice do tamanho de um trem, né? É uma idiotice que, sinceramente, pelo que Xangô me marcou aqui, ela deve ter filhos, essa menina que foi feita, que não é tão menina assim. Ela é de 76. Ela deve estar com 38 anos por aí. Tá? Ela não é tão menina, ela deve ter filhos e com certeza vai voltar para a pessoa que fez para ela. Mas até então, minha amiga, o estrago já foi feito, você precisa fazer algo. Porque se a gente ficar naquele pensamento, naquele sentimento assim, ah, me fez o mal, se me fez o mal vai ter o retorno do mal, quanto tempo pode levar isso? Cada um com o seu peso na balança. Exatamente, né? Você tem que se defender. Você tem que se defender e tirar o mal que foi feito, que vai de volta, é problema de quem foi. Mas o teu momento é que conta. Ah, vai voltar um dia volta, mas e você como é que fica? Neste momento das coisas que foram feitas para você. Que um axé desse não é brincadeira, não. Um axé desse não é brincadeira, é a mesma coisa. Um axé para a justiça faz um pirão, bota uma pedra quente dentro do pirão, numa gamela e entrega para Xangô. Na verdade, ela pode também estar, a feiticeira, né? A pessoa feiticeira está usando o nome de Xangô e neste pirão nem ter sido feito para Xangô. E tem um detalhe. Aproveitar a data para agredir essa pessoa de uma forma violenta. Porque até não se tirar dá a fé, muitas só vezes, pirão para Xangô. O pirão se faz para muitos. E a intenção e a maldade é de quem faz. E tu quer ver como a maldade ela funciona? O que nós entendemos? Nunca usar o preto, né? Sim. Tu nunca usa o preto, principalmente sobre a sua cabeça. Né? Agora, axés feito, por exemplo, usando
Até vocês vão pensar na Ku Klux Klan. Uma touca preta na cabeça, tapando o rosto, e uma luva preta nas mãos, batendo um pirão, é a maldade também que ninguém enxerga. Na verdade, é que sempre se diz, né, Pai Mário? Quando se apaga uma luz e trabalha só com a vela, não é assim para ver. Mas tem que se trazer, no caso dessa menina, a verdade, no caso, né? Tem que trazer aí para ela a história da justiça, do que realmente está acontecendo e proteger essa família. Porque foi bem claro, se largou no teu portão, se largou na tua porta, se largou na tua vida, é porque quer prejudicar a quem está ali. Pode até não ser a ela. Sim, mas disse, alguém dentro da família dela, algum relacionamento mas dela. Mas aqui, pelo que deu no jogo aqui, é direto pra ela, filha. Então, minha filha. É direto pra ela. E vai querer ficar com esse axé no teu portão. E nós temos que mostrar esses dois lados da moeda, por exemplo, que nem eu estava explicando como se faz, por quê? Por um motivo claro. Porque senão as pessoas vão ficar pensando, mas para Xangô como é que vai se fazer um mal? Não é, gente. Se faz coisas erradas com uma determinada forma, cobrindo a cabeça, cobrindo as mãos, de um jeito ou de outro. Então se faz a maldade. E aí nós vamos ficar naquela questão, ela pode olhar e dizer assim, mas largaram um amalá com caco de vidro, com lâmina, com isso, com aquilo. Não, mas Xangô vai fazer justiça. Na verdade o que acontece, já está no portão dela, não paga para ver, não espera, está na hora sim de se proteger, não precisa fazer a maldade no retorno, mas desde que você se limpe, né? Se proteja e faça um agrado agora para Xangô, que você não é culpada, mas largaram no portão da casa, está um ambiente negativo. Alguma coisa tem nessa história, só que muita coisa a gente não pode trazer aqui no programa, até hoje a gente está abrindo bastante. Você tem que ir pessoalmente, consultar e resolver este problema. 3084-3434 é o telefone para você agendar essa consulta para esta semana com o Pai Mário, com o Pai Júlio, com a Viviane, com as pessoas que vão poder realmente lhe orientar, conhecendo o lado do bem e o lado do mal. Pai Júlio, por que dizem que a Quizila de Xangô é a morte e os eguns? Pela vaidade de Xangô, Xangô é o nome da vida. Então ele não gosta da palavra morte, porque o fim é a tristeza. E Xangô é dono de uma vaidade, de um brilho, de um canto, de uma justiça, de uma tranquilidade, da paz de espírito, e jamais ele aceita a palavra morte. E Egum, o que ele pode fazer com Egum? Ele odeia. O Egum, o que é? O que partiu é o que acabou. E para Xangô não tem o acabou. Xangô é a vida, é a tranquilidade, é a segurança. Ele corre das pessoas ruins, maldosas, porque quem tem o mal é o fim. Xangô não gosta da tristeza, né? De maneira alguma. Tem Xangô tem alegria. Tem alegria, tem beleza, tem brilho, tem encanto, segurança, proteção. Então as pessoas dizem, um filho de Xangô, por mais que esteja uma certa idade, mas ele tem um encanto, ele é o dono da verdade, porque ele quer viver, ele quer ser o oportunista do amanhã, poder contar o que ele passou hoje. Então é este o medo que os filhos de Xangô têm, porque mesmo sendo orixá, ele não permite a palavra eu estou cansado, eu estou triste, eu não quero mais viver. Não fale isso. Xangô vai sempre lhe dar a felicidade e o encanto. E também o elemento de Xangô, que é o fogo. É a vida, né? É um dos primeiros elementos, né, da natureza que começa a transformação. Tem um ponto de Umbanda que diz assim, Xangô do fogo gritou lá na pedreira, é fogo minha gente que eu não sou de brincadeira. Não me lembro desses pontos. Tu não lembra, né? Eu era criança. Gente novinha. Tá bom, tu era bem novinha, tá. E aí vem outra pergunta para o senhor Pai Mário, que é de ponto de pólvora. Então. Muita gente compra pólvora. Eu adoro explodir coisas. Eu e pólvora não combinamos. A gente põe fogo nas coisas. E tem a lenda. Daqui a pouco a gente conta um pouco sobre a lenda do fogo de Xangô. Para você conhecer também. Mas uma pessoa aqui faz a seguinte pergunta. Pai Mário, fui uma terreira de Umbanda, já que o senhor cantou aí da Umbanda, né? E o elemento que nós estamos falando é o fogo de Xangô. E me disseram para fazer 7 pontos de pólvora em volta de mim. Mas pedindo para Xangô limpar a minha vida e limpar o meu ambiente. Lá vem aquela história de fechamento de corpo ontem também. Eu não posso fazer, eu ponho fogo mesmo, hein, gente? Já tô avisando. Mas vamos lá. Ela disse que pediram para ela fazer para Xangô. E ela sempre vê os pontos de pólvora sendo feitos para povo de Exu. Tem relação? Ela é a Anitta e ela é de 81.
Primeiro que ela não pode fazer os pontos de pólvora. Teria que alguém fazer, um cacique, um caboclo, fazer os pontos de não pólvora. é qualquer um que pode ir lá fazer o ponto de pólvora. Não é muito pelo contrário. Ele tem os 2 pesos. A pólvora é do Xangô, sim, certo? Ela é do Xangô, que o Exu utiliza também. O Exu utiliza em círculo fechado, em pontos para queimar algumas coisas. Tipo, fechado como disseram para ela fazer. Mas aí em pontos, ela diz 7 pontos. 7 pontos. Não, mas nós estamos falando em círculo mesmo fechado. Faz a corrente. Faz a corrente, E tem outras formas de trabalhar também, que o Exu trabalha com ponto de pólvora. Eu adoro explodir pólvora, Só que assim, panelão, explodo panela. Só que assim, o ponto de pólvora, ele é muito perigoso porque ele pode afastar os seres indesejáveis, mas pode afastar também os teus guias. Não estou falando de orixá. Que é assustador, né? Ele é assustador e mal colocado, mal feito. É agressivo. É agressivo, ele espanta tudo. Não pode, então qualquer pessoa leiga que está assistindo, então não pode pólvora para afastar a coisa ruim. Não pode. E essa questão, se um caboclo pediu para ela... Não deve, né? Se um caboclo pediu para ela ponto de pólvora, que ela deveria fazer, ela deve ter saído, ela deveria ter conversado com o cambono da casa, certo? Para um caboclo fazer, porque muitas vezes eles falam de uma forma que tu não compreende, por isso que existe cambono. Minha filha, você tem que fazer 7 pontos de pólvora. Aí ela sai de lá, tem que fazer 7 pontos de pólvora. Vai lá, faz as buchinhas e faz ela mesmo os pontos. E na verdade tem uma coisa, né, pai Mário? Eu não sou um bandista, mas tenho uma linha de Exu há muitos anos e ninguém pode fazer um ponto de pólvora com um fogo em roda e não passar algo, não se adoçar ou não ser feito algum outro ritual. Um assagel, alguma no coisa. Mínimo, né? Porque ela vai fazer em casa, vai arriscar botar fogo na casa. Não Tá? dá muito certo. Eu tenho um amigo nosso aí, que aconteceu um acidente com ele, um pai de santo, grande amigo, ele fez um ponto com a pólvora na porta e entrou para dentro com um tubo na mão. A força da pólvora de lá veio no tubo na mão. É verdade. Se queimou. Mas a pólvora negra que é usado para fazer os pontos de pólvora é muito perigoso. Não fui eu, mas esse é meu irmão, só pode, porque eu adoro botar fogo nas coisas. É muito perigoso, gente. Não é brincadeira, ele é perigoso para a pessoa se machucar. Queimadura de segundo grau. Mas eu não estou nem falando do machucado corporal, que pode até não se machucar, mas eu estou falando do que pode acontecer com seres e espíritos bons que estão na sua volta. A pólvora, ela é perigosa. Ela é perigosa nesse sentido do espiritual. É porque a gente vê muitas pessoas comprando na Flora os tubos de pólvora, mas não, ficou uma coisa muito banalizada. E não é assim. Eu achei interessante até que o pai Júlio falou que não pode, faz o ponto de pólvora, mas não tem que fazer um assagel. E aí que entra aquela história que nós falamos essa semana. Lá na casa de Iansã me pediram um trabalho de limpeza, de descarrego, ou de troca de elementos, e tem um valor. Mas lá na esquina me cobraram por R$30. Não vai fazer. Vai fazer o quê? O ponto de pólvora e tu te vira. Né? Quer dizer, é aquela coisa do conhecimento e do banalizar os trabalhos que são realizados nas casas, não é só aqui, nas casas de religião, achando que, às vezes, um leigo pode substituir o conhecimento do babalorixá, ou até mesmo que o valor monetário é o que vale a qualidade. Não é, hein, gente? Às vezes sai 6 por meia dúzia, aí tem que fazer de novo. Ou então se complica, aí como o pai Mário falou. E a Ou complicação? então, o que é muito citado, o que acontece? A receita de um para o outro. Eu fui lá, joguei com o pai Júlio, eu vou fazer isso. Aí essa pessoa conversou com outra. Faz o mesmo que eu fiz. Cada pessoa é uma pessoa. Sabe o que é? Não se aproveita a mesma receita. É aquela história do antibiótico, né? O antibiótico que faz bem pra mim pode não fazer pra ti, né? Claro. Cada um, de médico e louco, cada um tem um pouco. Não pode ser assim. Claro. Dentro da religião não é assim. Eu vi Viviane fazendo determinada coisa, então eu posso fazer. É aquela questão, e aí vai se mudando algumas coisas e vai se perdendo muitas outras. Né? Por isso que há muito tempo atrás as casas eram fechadas para te fazer um trabalho, alguma coisa, ou uma obrigação, era fechado. Só que o que acontece? A experiência faz a força sim, mas também a humildade de cada um na hora que vai fazer. Principalmente, né, pai Mário? Porque o que existe? A pessoa acha em si que é a dona da verdade. Porque nem tudo, gente, eu vou dizer,
Coisinha que as pessoas não vão entender. Nem tudo que reluz é ouro, né, Pai Mário? É, nem tudo que balança cai. Muito tempo que isso, olha, isso é Então, antigo. citar assim, eu tô lá, eu sou o dono da verdade. O dono da verdade é o orixá. Sempre. E, na verdade, o orixá te revela aquilo que tu pode saber, o que tu tem condições de saber. Como disse o Pai Mário também em vários programas aqui. Pérola para porco a gente pode dar. Se o porco vai aprender a usar a correntinha, é outros 500, É outros né? 500, Agora, a gente tem que saber o que realmente vale a pena na sua vida. Pergunta ao Pai Mário. Agora vem para amor. Vem para amor, né? Eu vou tomar uma água. Não tem água que agora vamos passar para ele. Pai Mário, estou apaixonado por 2 mulheres. A dia de Xangô, a gente pode trazer depois essa lenda, né? Enfim. Uma mais velha que eu, 5 anos mais velha que eu, e outra 10 anos mais jovem que eu. Eu estou com 45 anos, então uma tem 35 e a outra tem 50. Isso. Eu amo as duas, igualmente. Uma me completa na jovialidade e a outra me completa na seriedade. Não estou casado com nenhuma, ele já deixa claro que não está morando com ninguém. Mas penso no futuro, ele diz assim, me apronchegar. É gaúcho aqui, acho que ele não é de Porto Alegre, de Camaquã. Ele pergunta, afinal, com quem devo ficar? Pois meu amor é igual para as duas. Ajuda as duas não têm filhos, a de 50 não vai ter mais, né, pelo visto. Mas elas também me amam. Então eu divido a minha semana assim. Durante a semana fico com uma, final de semana fico com a mais nova. Mas não poderei ter isso para a vida inteira. Afinal, o que posso fazer para me decidir deste amor duplo? Ah, hoje a Búzio tá com o senhor. Então, né? Xangô foi casado com 3 esposas. O que fazer? Ele pode jogar no dadinho, Ai, tadinho. tá? Ele pode tirar um papelzinho de dentro e ver com quem. Sempre pra mim, né, gente? Tudo bem, vamos lá. Porque ele sente segurança na de 50 e a jovialidade na de 30. É, mas 45 ele tem. olha só, Obá, respondendo e sendo bem claro aqui, meu amigo, tu vai ficar sem nenhuma das duas. Tu vai ficar sem nenhuma das duas. Primeiro porque tu, na realidade, tu não ama as duas. Se tu juntar as duas, dá uma, porque cada uma tem uma parte que te completa. É o que ele diz, né? É, mas só que ele não vai ser feliz nem com uma, nem com a outra. Ou ele fica com as duas ou com nenhuma. Mas como é que ele vai ficar com 2? Ah, bom, aí é problema dele. Eu não sei o que ele vai fazer, porque, sinceramente, porque o que acontece? Uma tem uma atração para ele e a outra tem outra atração. Se ele ficar só com uma, ele vai sentir a falta da outra. Ele vai ser tipo assim, seu Flor e as suas 2 mulheres. Pai Ele Júlio, não tem... Xangô foi casado com Oxum, Obá e Iansã. Eu não acredito, só antes de continuar, eu não acredito em amor dividido. Na verdade, acredito em amor existia um encanto. Que nem esse aí. Xangô teve, sim, esse envolvimento, esta conquista, este envolvimento com esse ajuntó, mas nunca ao mesmo Que tempo... em África era possível. Nunca ao mesmo tempo com as 3 juntas. Ele teve um período junto, mas saberia muito bem quem era a sua esposa. Então, no fato a sua preferida, né? A preferida. O que acontece na situação dele? Ele tem que julgar a si próprio primeiro, porque, na verdade, elas estão atrás da sua realização como pessoa e como mulher. Quem não está bem é ele, porque ele não sabe o que quer. Ele disse, eu não sei o que quer, não sei Então, para que lado eu ele vou. precisa tratar ele ter a felicidade dele própria, porque ele não está, na verdade, se realizando. Não adianta se achar o máximo e, na verdade, ele não vai se tornar o nada, porque quando tu não tem certeza do que tu quer, tu não sabe nem a tua identidade. É fato? É capaz de ficar sem nenhuma. É fato, ele vai ficar sem nenhuma, porque o que acontece, como o pai Júlio falou e falou muito bem dito, primeiro ele tem que aprender a se conhecer ele mesmo, ele tem que aprender a amar ele mesmo. Na verdade, né, pai Porque Mário? não existe amor dividido, Viviane, existe amor, por exemplo, que tu tem amor por um filho, que tu tem amor por uma filha, mas amor homem-mulher, o amor homem-homem, o amor mulher-mulher, com vários não existe, não tem como, não tem como. Alguns itãs, a gente tem contado histórias aqui, né? Oxum colocou a condição para viver com Xangô de que só seria sua esposa de Xangô, se carregasse seu pai Oxalá. Olha que bonita essa mensagem. Eu gostei desse itã, pai Mário. Então,
só casaria com Xangô se carregasse Oxalá, que estava bem velho pelo resto da sua vida. Xangô, apaixonado, que estava pela doce Oxum, aceitou o trato. Após as núpcias, passado o casamento, Xangô teria que saldar a sua dívida com Oxum e carregar Oxalá. Então o que Xangô fez, dono da sabedoria? Desfez seu colar de contas vermelhas, que é a sua cor, e refez o colar incluindo contas brancas. E se dirigiu a Oxum e disse: minha promessa está cumprida. Veja as contas vermelhas, são minhas. As brancas são as de Oxalá. Portanto, de agora em diante, carrego sempre comigo o axé de Oxalá, junto com a força e o axé de Rei Xangô. Então. Palmas para Xangô, né? Pois então, Epaô babá, né? Olha, Xangô não adianta, ele é dono de uma conquista, de uma realização e sabe. Tem essa característica de ir atrás das suas coisas, né? Sim. Sabe por que o Xangô é um dos filhos preferidos de Oxalá? Porque os dois têm essa determinação de buscar as coisas. É, na verdade, a conquista, como citaste muito bem, querer. Xangô sempre quer. E sabe conquistar o que ele precisa e o que ele vai realizar para alguém. Por isso ele é dono de um mundo. E este mundo, vida. E eu tenho aqui já uma pergunta para o senhor, mas esse Itã, aliás, é um texto extraído do livro Karma, Aquilo que Deixamos de Fazer, do autor Pai Alexandre Falasco. Tá? É importante a gente dar essas referências. E aí eu venho para a pergunta para Pai Mário hoje, né? Hoje nós colocamos o filho de Oxalá a jogar no dia que é dia de Xangô Agodó. Estou com processo na justiça há 2 anos. O problema é que eu era sócio de uma empresa e essa empresa ficou com dívidas. Mas minha vida parou há 2 anos. Fui jogar em uma outra casa e me disseram que foram feitos axés, trabalhos, para trancar o processo, pois a principal dívida é do meu sócio e que esses trabalhos teriam sido feitos pelo meu sócio. É verdade, Pai Mário, estou sendo prejudicado por feitiços para que não seja resolvida essas questões da justiça? Pois sim, meu sócio ficou com todos os bens da empresa e eu só com prejuízo. Isso vai se resolver quando sair a sentença. Já fiz de tudo e quero pagar a minha parte, mas a coisa não se resolve. É o Camilo e ele é de 64, não é guri? 50 anos ou 51. 51. Ele quer pagar a parte dele. Mas Xangô já gritando aqui que... Tem ele mesmo, pode querer, tem sim, tanto que o Urumilaia marca, o Xangô e Oxalá, né, os 2 reis, o Urumilaia marcando aqui para ele aqui que ele precisa enxergar determinadas coisas nesse processo, e Odé marcando aqui a desgraça para ele. Então, quanto mais tempo ele deixar essa negatividade, esses trabalhos ruins, pior ele vai perder. E foi feito sim axés, Xangô gritando também aqui, a Ganju gritando junto aqui também, que foi feito o axé sim para eles se desencontrarem e ele ficar com as dívidas e o sócio que é o que ele com o disse patrimônio. Que acabou acontecendo. Exato, é o que aconteceu. Ele então, precisa fazer. Um axé bem feito faz mudar, inclusive, com certeza, questões jurídicas e financeiras, né? Exatamente. Nesse caso aqui precisa de um axé para Xangô muito bem feito. Uma mesa de misericórdia para Xangô. Aí, amigo, então vamos buscar, já tá perdendo, então vai deixar perder, depois que perdeu é mais difícil conquistar, né? É o que eu sempre digo, não adianta depois do leite derramar todo ir lá para perto olhar. O que a pessoa faz? Tá sabendo que as coisas estão acontecendo, hoje ele já sabe que existe a esperteza do outro para fazer o quê? Fez os seus trabalhozinhos, fez a sua mandinga. Ele cada dia quer ter mais. Ele já ficou com pouco, vai ficar sem nada. Vai ficar sem nada. Ó, corre, 384-3434, agenda a tua consulta, vai pessoalmente, ou então se informe sobre a teleconsulta. Teleconsulta é realizada pelo mesmo número de telefone, 3084-3434, prefixo 51 para quem está no interior. Pessoal que não pode se deslocar, ou por questões de distância, ou pela chuva, enfim. Pelo que achar melhor, faz a tele. Se informe das maneiras de realizar a teleconsulta. 3084-3434. Eu tenho mais histórias. Hoje é o dia da secretária, né, Pai Mário? Um abraço a todas as secretárias. Um abração a todas as secretárias. Eu não sabia. Fiquei sabendo agora com você. 30 de setembro de 1850 nasceu Lilian Schulz, filha do inventor da máquina de escrever.
Christopher Schultz, e que viria a se tornar a primeira mulher a usar o aparelho revolucionário em público, tornando-se um símbolo durante a segunda fase da Revolução Industrial, Dia da Secretária. Mas e falando também de saúde, nós temos aqui o nosso querido convidado e amigo Dr. João Brito Ienes, que vai falar sobre lipotumescente. Você sabe o que é? Fique aí com a gente. Pois é, estamos aqui com o Dr. João Brito Ienes para falar dessa lipoaspiração tumescente. Muitas pessoas têm dúvidas se a lipoaspiração é segura, se ela é indolor e os riscos que isso pode causar à saúde, até pela questão da internação e da medicação. Boa tarde, doutor João Brito. Oi, boa tarde, Viviane. Tudo bem? Depois dessas dessas musas que falaram muito mal das lipoaspirações, a lipoaspiração tumescente, ela é um procedimento seguro? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, as senhoras e os senhores têm que entender muito bem, e isso vários profissionais reiteram com muita firmeza, que a lipoaspiração ela tem um único objetivo: retirar a gordura localizada que não sai com o exercício e nem com uma reeducação alimentar. Nunca foi feita para perder peso. Quem fez a primeira lipoaspiração é um colega nosso, é um médico ginecologista italiano, o Dr. Giorgio Fischer, que nós já tivemos várias oportunidades de estar com ele tem 80 anos, e um cirurgião geral, o Dr. Fournier da França. Em 85, um cirurgião dermatológico, o Dr. Klein, dos Estados Unidos, ele inventou uma fórmula em que você coloca essa solução chamada de Klein numa determinada área do corpo que você quer aspirar a gordura, e você faz a retirada da gordura através da aspiração de cânulas um pouco menores que as habituais, com o paciente completamente acordado. Quais são as vantagens? Primeiro, desde 85 para cá, nunca ninguém morreu pela lipoaspiração tumescente, porque se forma um campo cirúrgico com soro fisiológico, com uma quantidade de anestésico, um vasoconstritor na área que você vai fazer a retirada da gordura, empurrando a musculatura para baixo e a pele para cima. Então o profissional trabalha numa área com bastante segurança. Segundo lugar, como o paciente está acordado, ele pode se movimentar a hora que bem entender e ajuda o profissional na retirada da gordura. E se você botar a cânula numa região que não está com a solução de Klein, o paciente vai se defender. Hora, exato. Claro. Significa o quê? Que o profissional está mais atento, né? O cliente também participa e pode se movimentar, porque quando você está sob anestesia geral ou peridural, você perde totalmente os reflexos. Então, às vezes, por assim, inadvertidamente, pode haver uma lesão, como a gente escuta muito na televisão e rádio, em que inadvertidamente, nenhum profissional quer criar qualquer problema para o seu paciente, pode haver realmente uma lesão, perfuração, e que só vai ser visto tardiamente. Então, a tumescência significa, é uma solução bactericida, que significa que tem um mínimo risco de infecção. O paciente terminou o procedimento, ele é drenado porque esse líquido sai em um período de 12 a 24 horas. É colocado a sua malha normalmente, né, com alguns absorventes, já que os furinhos das cânulas não são fechados. Significa menos dor, menos hematoma, e no outro dia esse paciente tira a sua malha, né, onde foi feito o procedimento, toma o banho, bota a malha e vai para as suas atividades. Uma vida normal. E nós temos áreas muito importantes que as mulheres reclamam, e os homens, quer ver? Mostra aí para a gente poder mostrar que áreas o doutor está falando. Bom, desde a parte do pescoço, meus casos são uns casos bem grandes, não são casos pequenos, viu? Então isso é uma senhora que aparecia com esse papo bem grande, né? Foi submetida a esse procedimento, daí ela fica com uma malhazinha no pescoço por um período de 3 dias, tem na região dos braços, nas mamas dos homens também, que é a chamada ginecomastia. Aí já está a malha, né? Exatamente, para mostrar, essa é um boleirinho que fica também por 3 dias. Nós temos também aquela parte abdominal, a parte dos flancos, a parte aí é um rapaz com ginecomastia, temos a parte de culotes, enfim, aonde tem gordura localizada. E a grande vantagem é que você não precisa fazer tudo numa etapa só. Isso aí eram flancos, eu operei muito tempo também em Angra dos Reis, né? Então são casos muito bons e bastante seguros.
4 meses depois nós podemos fazer, aí é o seguinte, seu Esse caso é abdômen fantástico. é fantástico. Todos os cirurgiões plásticos reconstrutivos queriam fazer abdominoplastia, que também está muito bem indicada nesse caso. Ela não queria fazer, porque é um procedimento prolongado, né? Muito tempo também de recuperação. Eu resolvi fazer 4 lipoaspiração tumescente nessa senhora, uma cada 4 meses. Por quê? Porque se eu retirar toda a gordura de uma vez só, que está acumulada há anos nesse caso, ela não surgiu da noite para o dia, ia sobrar muita pele. Então eu fui retirando por etapas mais ou menos 1,5 litro cada vez e havia então uma retração natural da pele. E a gente conseguiu um resultado bastante bom, né, já que essa paciente realmente não queria se submeter. E sem aquela cicatriz da abdominoplastia que muitas vezes traumatiza a mulher, né? A abdominoplastia é um procedimento cirúrgico, né? Nem quase sempre é estético, porque requer um tempo prolongado de cirurgia. A paciente tem que saber que o umbigo também vai se deslocar do local, tem os riscos da infecção e também das complicações advindas, né, da parte de cicatrização. No nosso serviço, nós não fizemos nenhum procedimento utilizando cicatrizes, não colocamos prótese de mama e também não fizemos abdominoplastia. Nosso objetivo justamente é que, eu sempre digo agora no Congresso Americano, quem tem gordura localizada não está doente, né, e tem que fazer um procedimento o mais seguro possível. E eu volto a dizer, se a senhora tem uma expectativa, às vezes, de querer fazer uma escultura num tempo só, é muito difícil, né? Porque é impossível, já que a gordura já está há muito tempo na senhora, então é preferível fazer por partes e vai sendo moldada naturalmente, como os escultores do passado, principalmente Michelangelo levou mais de 10 anos para esculpir a Pietà e Davi. Então a medicina estética, a cosmética ou plástica é medicina. E a gente tem que sempre assim, ó, uma paciente de 70 anos vai ter um resultado, a de 60 vai ter outro, a de 50 e 40 e 20. Nós não podemos atropelar essas etapas. Então a lipotumescente feita com um profissional habilitado vai lhe dar um bom resultado e com bastante segurança. Tá vendo? Bem tranquilo, planejado, e você tem esse contato aí com o Dr. João Brito Ienes. Telefone 3231-0769, o endereço é na Rua Costa, número 45, conjunto 405. Mais informações, tem um site onde você vai ter maiores informações, www.ginoplastia.net. E também esse carinho aí, Dr. João Brito Ienes, com essa clareza, com essa explicação e esse profissionalismo, que ele que é cirurgião estético ginecológico e membro da Academia Americana de Cirurgia Estética. Tá vendo? Muito legal. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço mais uma vez, Vivi. Tá aí, né, gente? Saúde também é importante, principalmente quando a gente quer falar de beleza. Falando de Xangô, nós estamos falando de beleza. Com certeza. As pessoas dizem assim, por que falar de beleza não é orixá Oxum? Todo orixá, ele é dono, sim, de uma beleza, de uma vaidade. Não é só Oxum, não. Gente, Inhansã, Obá, Iemanjá, entendeu? Todas as mães... Oxalá. Não, eu fiquei só esperando agora aqui. Quem é mais vaidoso que o filho de Oxalá? Por que Oxalá? Ah, pai, só um pouquinho. Pai Cleão, preciso do senhor aqui pra me salvar, Pai Cleão. Ah, só um pouquinho. Aí o Pai Cleão tá gatão, hein? Não, sim, por isso que eu já tô chamando ele. Pai Cleão tá gatão, Só tá por isso que eu bonitão. tô Que dizendo. vaidade, né? Ah, sinceramente, o rei da vaidade é Oxalá. Vamos e voltamos. Viu? Todo mundo Eu gosta, acho que tá cai bom. pra Xangô. Com certeza, com certeza. Então, Inhansã, né? Então, eu conheço 2 de Oxalá que são muito vaidosos, que sou eu e o Pai Cleão. Mas acho que a vaidade faz parte da com autoestima certeza. e faz bem, né? Uma Ah, pessoa é. desleixada que não se ama. Pai Mário, admite. Até eu tenho uma pergunta que eu não vou fazer hoje de novo, que é uma história do pavão. Eu vou dizer uma coisa pra vocês Ah, aqui. vem, pavão. Vou dizer uma coisa pra vocês. Sou Vem, vaidoso, pavão. gosto, e minha autoestima é lá em cima, gosto muito dos meus amigos, gosto muito de tudo que eu tenho. Gosta dos inimigos também, né? Por que não? Não, os inimigos são apaixonados por mim. Ah, então Porque tá. não me tiram da boca deles, né? Pois é, Ô, como Xangô vê os inimigos? A traição, a maldade, aquele perseguidor. A gente fala muito de perseguidor aqui no programa. Xangô não esquece, na verdade, porque Xangô, quando está ao seu lado, ele precisa mais estar de olho no inimigo do que em você, porque você já tem a proteção. Então ele tem que cuidar sim, porque todo inimigo, ele se sustenta ou com a desgraça ou com o sucesso da gente. Ah, é verdade. Ele se Ele alimenta da tua vida, né? Olha, é tudo junto, né? Se alimenta, é a alimentação. E outra para não esquecer,
pai Mário falou, eu sou Oxalá, dono da vaidade, também gosto, né? Mas essa paixão que ele tem por Xangô, que sempre ele fala. É evidente, fato, evidente. Talvez seja essa grande passagem que ele tem com o Xangô, que é essa vaidade. É fato. O Xangô não pode perder o mané. Não, é um fato. Se eu fosse filho de Xangô, eu ia comer muito fogo. Aí porque, olha, eu sou apaixonado por Xangô. E aqui, para nossa finaleira de programa, até lembrando, né, a questão da nossa, a minha bacia religiosa, não, nem de pai Mário, pai Júlio, a gente é descendente de Xangô, né? Vó Miguela de Bará, Agelu, é filha de mãe Jovita de Xangô, né? Então a gente já vem com esse cuidado, esse carinho a Xangô. E ontem foi aniversário de mãe Miguela de Bará, Agelu. Mãe de Santo, um beijo no coração bem grande, que Bará possa estar sempre nos seus caminhos. E Xangô, né? Nessa data aí, que ela nasceu no dia de Aganju, então, possa estar sempre trazendo justiça, força e saúde nos seus caminhos. Beijo no coração mesmo. E muito obrigada por ter nos aceito nessa data tão importante e nessa família tão importante, porque ela já abraçou a todos, né? E a gente sabe o quanto é difícil ser religiosa, principalmente depois de uma certa idade, né? Que onde o corpo já não deixa a gente ter tanta mobilidade, mas a fé não diminuiu nunca, né? Um beijo no coração para você, para sua filha de Oxum e para todos da minha família religiosa. Eu falar para algo hoje, eu quero falar assim. Hoje eu quero falar algo. Eu conheci uma pessoa muito especial na minha vida, muito especial, que é a avó Miguela, que é a mãe Miguela, que é a bisa Miguela, que todos chamam de tantas formas, né? É uma criança, porque quem conversa com ela sabe a juventude que ela carrega, o carisma que ela carrega e o amor que ela carrega. Certo? Então, um grande beijo, mãe Miguela. E um abraço ao nosso querido amigo Jorge Veraz, seu pai e Júlia aqui com meu fígado, mas a gente não esqueceu de você. Faltou tempo pro programa, não faz mal, amanhã a gente está de volta.